Sejam bem-vindos, meus pequenos gênios. Como é que vão vocês nessa quarentena? Continuo repetindo, tá complicado, né? Mas enfim, senta aí, pega seu cafezinho aqui, tô tomando meu cafezinho. Vamos conversar um pouco sobre carreira, sobre sonhos, né? Por que eu desisti de uma faculdade de engenharia numa das melhores universidades do Brasil para seguir meu sonho de ser empreendedor, de ter meus projetos, inclusive esse aqui, mas eu vou te explicar tintim por tintim o que rolou, né? O que aconteceu para eu tomar essas decisões que são bem difíceis. Mas enfim, pega seu cafezinho, deixa o like no vídeo já, se tu não é inscrito, se inscreve e a gente vai conversar agora. Vamos falar aqui um pouco do início, né? Por que eu entrei na engenharia? Eu comecei com engenharia eletrônica, tá? Quando eu tinha ali 17 anos, eu fiz o Enem. Nunca fiz cursinho, né? Nem quando eu entrei na federal, nem quando eu entrei na faculdade particular, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu saí da escola, fiz o Enem, acabei passando em 5 universidades, né? Consegui 5 bolsas. Na época eu era de escola pública, então eu consegui entrar por cotas, né? Pelo sistema de cotas. Na real, nem estudei muito pro Enem, eu não estava muito afim de fazer faculdade na época, eu estava tentando uma carreira esportiva, né? Eu queria ser jogador de futebol profissional. Então até meus 16 eu estava treinando muito forte, muito forte. Mas acabei me frustrando uma época também, né? Que eu fui fazer um teste para ser jogador e tal, e o cara nem olhou pra minha cara, sabe? Basicamente ele falou, cara, joga 10 minutos aí e que eu vou te observar para ver se tu tem qualidade para entrar no time. E toda vez que eu pegava na bola, o cara nem olhava para mim. Então, basicamente, naquele momento eu queria simplesmente sair do campo e ir embora para casa. Eu ainda era um gurizinho de 16 anos, então eu era emocionalmente muito afoito, né? Eu queria muito realizar meus sonhos. E aquilo foi uma frustração na minha vida, né? Então fui para casa bem triste e acabei decidindo, optei por fazer uma faculdade, né? Isso foi mais ou menos em setembro, assim, no finalzinho do meu ensino médio. E aí eu optei por fazer faculdade. E aí comecei a pesquisar carreiras que poderiam se adaptar à minha personalidade, ao que eu gostava. Na época eu era muito fissurado por computação, né? Eu gostava muito. Sempre estava editando vídeos, coisas desse tipo, procurando inovações tecnológicas. E aí eu pensei, cara, por que eu não faço uma carreira da tecnologia, né? A tecnologia está crescendo, tem muitas áreas aí novas, então acho que eu vou pesquisar uma carreira que tenha a ver com isso. Eu acabei caindo na engenharia da computação, né? Acabei achando a carreira de engenharia da computação e me apaixonei logo de cara, assim. E comecei a pesquisar como que era o curso, o que eu precisava para entrar, né? Quais as áreas que mais pediam, no caso era física e matemática para fazer prova e tal, era o que mais contava pontos. E era o meu ponto forte na época, né? Eu era muito bom em matemática, muito bom em física, eu era apaixonado por física, ainda sou. Então tinha tudo a ver comigo na época, eu pensava que teria tudo a ver comigo, né? Então, enfim, acabei passando na faculdade, acabei optando por estudar no Mackenzie, né? Para quem é de São Paulo deve conhecer, é uma das melhores universidades, tanto particulares quanto do estado mesmo. E consegui uma bolsa lá 100%, né? Então não pagava nada e estudava numa das melhores faculdades, tanto do Brasil quanto do estado de São Paulo mesmo, né? Na época eu ainda morava em São Paulo. Então, acabei cursando engenharia eletrônica por 3 anos, na verdade, né? Eu desisti, eu já estava terminando ali meu 3º ano de faculdade. Só que o que aconteceu? Quando eu entrei lá no Mackenzie, a ênfase para a computação era engenharia eletrônica com ênfase em computação. Então, eu ia aprender de fato computação ali nos últimos 2 anos de faculdade, ia ser bem específico em computação. Só que no meio do curso, do nada, eles cortaram essa ênfase em computação. Eu falei, como assim, cara? Tipo, eu tô estudando nessa universidade justamente para me formar em computação e vocês cortaram a grade do nada. Aí falei com o coordenador do curso e tudo mais. E eles acabaram optando por voltar à grade anterior.
só que com alguns cortes, né? Então eles cortaram muitas disciplinas que eram importantes para mim, que era muito focado no que eu queria. Aí eu comecei a desanimar, né? E aí eu tomei a decisão, falei, cara, aqui não dá mais. Se eu quiser aprender computação, eu vou ter que sair dessa universidade. Então, com 3 anos ali de curso, eu já fiz minha primeira decisão muito difícil, né? Que foi abandonar algo que eu já tava quase no fim já, né? Eu já tava no 3º ano e eu tive que abandonar o Mackenzie, no caso. E aí, para não perder muito tempo, isso foi em setembro. Foi em setembro, eu não lembro de que ano, acho que foi 2017 ou 2018. Acho que foi 2017, foi setembro de 2017. Eu tinha na época uns 19 anos e... 19 não. Acho que eu já tinha uns 20 anos na época, né? E aí eu resolvi transferir, né? Tentar transferência para alguma universidade, mas na época eu já tinha perdido todos os prazos para universidades federais, né? De transferência interna. Então, transferência interna, basicamente, tu faz uma prova só relacionada com a tua área, né? Então, eu teria que fazer só uma prova relacionada à engenharia. Mas eu perdi todos os prazos. Aí eu falei, cara, eu vou ter que entrar ou pelo vestibular ou esperar quase um ano para fazer novamente a solicitação de transferência interna. Mas aí eu acabei pesquisando e eu vi que o vestibular da URGS, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era em janeiro, cara. E era o mais perto que eu teria de fazer um vestibular, porque senão eu teria que esperar até setembro do outro ano, até agosto do outro ano, para fazer Enem ou coisa do tipo, algum vestibular. Então seria aí uns 9, 10 meses de espera, e na época eu não queria esperar. Então eu vi que a URGS tinha vestibular em janeiro. Eu falei, cara, é difícil, eu vou ter que estudar pra caramba, porque eu não lembro mais nada de vestibular, mais nada da escola. Então eu vou ter que estudar muito para passar nesse vestibular, né? Então eu tinha 4 meses só para passar numa universidade federal, uma das mais renomadas do Brasil e um dos vestibulares mais difíceis que a gente tem, né? A prova era extensa, tinha 4 dias de prova seguidos, então foi pesado. Mas eu topei o desafio na época, tipo, meu coração começou a queimar, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Aí já fui, tranquei a universidade, decidi até que bem rápido quando eu decidi mudar, né? Eu falei, não, vou trancar a universidade que eu não posso mais perder tempo e eu tenho que estudar. Foi uma decisão bem difícil, eu tive que falar pra minha família que eu ia desistir pra tentar uma faculdade que eu nem sabia se eu ia passar, né? Ninguém me apoiou no dia, tipo, na época, né? Eles tinham muita dúvida se eu ia conseguir ou não. Eles tinham até medo por mim, isso é normal da tua família, né? Não é que eles não te apoiam, mas eles buscam o que na cabeça deles é melhor pra ti, que é segurança, né? Eu acabei optando pelo caminho que não é seguro. Então foi a minha primeira insight de optar pelo caminho inseguro, no caso. E aí, tá, beleza, estudei 4 meses sem sair de casa, 10, 12 horas por dia, comecei, estudava. Deu quase para me preparar bem, porque eu vou falar depois mais sobre esse processo, né? Como é que eu passei em 4 meses sem nunca ter feito cursinho. Mas enfim, eu consegui estudar todo o cronograma deles em 2 meses, né? Todo o cronograma do vestibular. Então eu tinha mais 2 meses. Então o que eu fiz? Eu reestudei o cronograma mais 2 vezes. Então eu levei 1 mês para cada vez que eu estudei subsequentemente o cronograma que caía no vestibular. Então quando eu cheguei no dia do vestibular, eu já tinha estudado 3 vezes o cronograma que eles me passaram e tinha visto várias provas antigas da URGS. Então, como eu estava focado só na URGS, eu estudei só as provas da URGS. Então, eu já tinha basicamente muita coisa. Eu tinha praticado muito, né? Tinha tentado várias questões, estudado muito. E isso foi culminante ali para minha aprovação, né? Eu acabei sendo aprovado, peguei quase a última vaga de cotas também. Eu entrei por cotas, né, de escola pública. Então, eu acabei conseguindo a vaga que eu tanto sonhava, né? E aí eu fui para o Rio Grande do Sul, me mudei na época, nossa, foi uma época bem difícil na minha vida. Me mudei, comecei a estudar engenharia da computação, comecei a ficar apaixonado por aquilo, né? Nos primeiros anos ali, 1 ano e meio assim de curso, tava muito apaixonado. Só que aí do nada, sei lá o que aconteceu comigo, que eu comecei a ficar desanimado. Por algum motivo eu comecei a ver que não tinha muito a ver comigo aquele curso. Eu olhava meus colegas de classe,
Sabe quando tu não se enturma? Tu parece que tá deslocado do seu habitat natural? Tipo, eu me sentia assim, tipo, eu olhava, falava, bah, meu, esse lugar aqui parece que não tem a ver comigo, sabe? Eu não conseguia fazer amigos, porque eu não gostava das mesmas coisas que meus colegas gostavam, tipo mangá, esse tipo de coisa, jogos, coisas que normalmente um nerd gosta, né? Super-heróis, esse tipo de coisa. Eu até gosto de ver filmes de super-heróis, mas eu não sou muito fissurado nisso, então eu não conseguia me enturmar. E aquilo foi começando a me causar reflexões internas. Eu falo, cara, será que eu tô no lugar certo pra mim, sabe? Por mais que eu goste daqui, eu não me sinto bom, de fato, na engenharia. Porque eu estudava, me matava de estudar para tirar um 7, um 8 na prova. E os meus colegas, sei lá, estudava pouquinho, tirava 10, tirava 9,5, sabe? Com tanta facilidade. Nas aulas eu tinha muita dificuldade de entender o assunto. E os meus colegas entendiam muito bem, sabe? Eu falava, cara, tem alguma coisa errada, sabe? Não é possível. Eu sempre fui um cara inteligente, sempre fui um cara esforçado. Mas aqui eu não tô conseguindo entender o assunto. Eu me sinto deslocado e desmotivado. E eu acabei começando a ler livros, né? Eu falei, cara, eu vou ter que ler livros. Eu, sei lá, senti uma vontade, uma necessidade de começar a comprar livros e ler. E o primeiro que eu comprei foi esse aqui, Como Steve Jobs Virou Steve Jobs, né? Esse livro começou a mudar o que de fato eu sou hoje. Porque na época, quando eu entrei na engenharia da computação, cara, eu admirava muito Steve Jobs, tá? Admirava demais. Só que eu achava que ele era um cara técnico, que ele era um cara que ele programava computadores, que ele era um super nerd, né? E eu queria seguir os passos dele, né? Eu falei, cara, se ele fez isso e tal, eu preciso também fazer isso. Na época eu não conhecia muito a história dele. Eu não sabia que ele tinha abandonado a faculdade, eu não sabia que ele de fato não era um programador, né? Ele era um cara mais criativo, um cara mais de pensamento lá na frente, pensamentos do futuro. Então, assim, cara de criação de produtos, né? De ideias. E na época foi uma grande decepção, na verdade, quando eu li esse livro, porque eu vi que de fato ele não era um cara com uma visão técnica da coisa, né? Ele era um cara mais de estruturação da empresa, um cara mais de decisões e de persuasão, na verdade, um cara mais do marketing, né? E aí na época eu fiquei meio assim, ao mesmo tempo que eu não gostei da história assim em relação à computação, eu adorei o fato dele ser um cara criativo, um cara, sabe, diferente, que saiu do status quo, né? Que saiu daquela média, pensamento mediano de universidade, que era um cara que buscava coisas grandes de fato. E aí aquilo ficou me consumindo por muito tempo, mas não me fez de fato tomar uma ação de desistir do nada para virar um autodidata como ele, né? Mas aí depois de um tempo também eu li esse livro aqui, Start, né? Quando eu comecei a minha jornada de leitura, comecei a ler livros. Eu achei esse livro aqui. Esse aqui de fato mudou minha visão em relação à engenharia, né? Quando eu li esse livro, algo que me chamou de cara a atenção foi uma história que ele contou sobre tu amar tanto uma coisa que tu faria mesmo sem ser pago, né? Mesmo sem ganhar dinheiro de fato. Algo que tu é tão apaixonado que tu não se vê não fazendo aquela coisa, né? Se tu deixar de fazer essa coisa, tu vai se sentir muito triste e tu faria mesmo sem ser pago por isso. E esse conceito mudou minha vida, assim. Eu fiquei pensando, falei, cara, a engenharia faria isso comigo? Na verdade não, né? Na verdade eu tava na engenharia pelo alto salário, pelo plano de carreira, coisas desse tipo. Algo que não tava me fazendo feliz. E eu comecei a entender esse processo interno. Falei, cara, não é isso que faz a gente feliz, né? Na verdade, não é isso. Eu me sinto vazio aqui. Mesmo estando numa das melhores universidades, um dos melhores cursos do Brasil, né? E uma área, uma carreira ali em expansão, um mercado muito bom de tecnologia. E eu me sentia vazio. Então aí eu percebi que, cara, eu realmente estava deslocado, eu estava no lugar errado para mim. E esse conceito de tu amar tanto uma coisa que tu não se vê sem ela, também mudou minha vida. Eu comecei a pensar no futebol novamente. Falei, cara, futebol é algo que eu amo, eu não queria ter desistido daquela forma que eu desisti. Mas eu não queria voltar a ser jogador,
mas eu queria fazer algo relacionado ao esporte, ao futebol, né? E eu tinha um canal no YouTube, onde eu dava dicas de estatísticas de futebol, de Cartola FC. Quem joga Cartola sabe o que é, né? Mas enfim. E aí eu comecei a postar vídeos no canal, postar, e comecei a gostar muito daquilo, né? Até que um dia a Globo entrou em contato comigo, né? Me mandou mensagem. Eu achei que era fake, era mentira. Eles queriam fazer uma reportagem comigo e tal, para mostrar como é que eu dava dicas, como é que eu assistia os jogos e tudo mais. E acabou rolando essa oportunidade, né? Essa entrevista. Vai mandar bem nas dicas, que o público é exigente. O Leonardo assiste ao máximo de jogos que pode para tentar desvendar qual o time ideal para a rodada. Praticamente o código da 20 do Cartola. E aposta em jogadores baratos focando em valorização, porque essa é uma rodada muito arriscada. E aí, cara, minha vida mudou dali. Dali em diante eu me apaixonei por isso, né? Me apaixonei por seguir esse sonho, começou a ficar mais visível, mais claro para mim o que eu teria que fazer na minha vida. E dali em diante eu comecei a focar muito no canal, e tava difícil focar nas duas coisas, né? Engenharia, faculdade e no canal de futebol, eram duas coisas muito diferentes. Mas eu fui tocando barco por um ano e meio, fazendo as duas coisas, né? Então eu tinha 3 empregos basicamente, porque eu trabalhava na universidade, né? Trabalhava com desenvolvimento de um chatbot, que é aquele robozinho de site que conversa contigo. Então eu programava inteligência artificial, coisas desse tipo. Trabalhava com isso em meio período, fazia faculdade em período integral, né? Mas às vezes eu tinha aula só de manhã, às vezes só à tarde. Então conseguia ter tempo para fazer isso. E nos meus tempos que sobravam, eu focava no canal, né? Eu fazia vídeos, dava dicas e tudo mais. E meu projeto acabou crescendo, cara, ao longo dos anos, né? Acabou crescendo e se tornou uma empresa. Se tornou uma empresa com alcance aí já mundial. A gente já está em 5 países, tenho mais de 600 alunos esse ano já renovados, né? Ano passado eu tive mais de 1.000 alunos. Então, assim, foi algo que realmente me apaixonou, me fez feliz. E eu desisti da engenharia para ser autodidata quando eu conheci a história do Jay Shetty, né? Que é um cara gringo, ele já foi monge, cara, e isso me chamou muita atenção, que ele desistiu de tudo que ele queria para ser monge. Ele foi monge por 3 anos, e aí quando ele saiu dessa vida de monge, ele começou a compartilhar a história dele pro mundo, sabe? E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero compartilhar minhas experiências de vida e ajudar pessoas, eu quero trabalhar diretamente com pessoas. Aí um dia eu tava no laboratório lá programando. Aí eu parei de programar assim, comecei a olhar ao meu redor, falei, cara, olhava assim, todo mundo quieto ali no computador. Falei, cara, não é isso que eu quero. Eu não quero trabalhar minha vida inteira quieto num canto, programando coisas, sem conversar com as pessoas, sem ajudar pessoas, trabalhar com pessoas. E aí aquilo foi o ponto culminante, assim, que eu falei, cara, chega. Eu vou estudar por conta, eu já leio muitos livros, eu já aprendo muito. Eu vou aprender a estruturar minhas empresas sozinho e vou fazer as coisas acontecerem, né? E vou ajudar pessoas nesse processo. E aí surgiu o Guri Sonhador, né? Quando eu desisti da engenharia, eu já criei o Guri Sonhador para ajudar pessoas. Na época eu não sabia muito bem como fazer isso. Falei, cara, como eu vou ajudar pessoas? Então eu entrei com esse conceito de ajudar pessoas a alcançarem o máximo potencial delas para conquistar o sonho delas. Só que ainda estava muito vago. Eu precisava escolher um nicho específico. E agora ficou muito mais claro para mim nesse momento. Quando eu li um livro chamado Maestria, eu entendi a área que eu quero focar. Na real, eu quero ensinar as pessoas a aprenderem qualquer coisa, né? Que é algo que eu tenho muita expertise. Como eu aprendi muita coisa sozinho, a ser um autodidata, eu quero ensinar esse processo para as pessoas. Como tu pode aprender sozinho as coisas? Porque é o melhor jeito de aprender é sendo autodidata, né? É onde tu aprende de fato, onde tu pratica. É sozinho que tu vai conseguir seus resultados. Ninguém vai conseguir os resultados por ti. É tu que vai ter que se esforçar nesse processo. Então, basicamente, esse canal se tornou isso. É a minha missão de vida, a minha vocação. Essa palavra é muito importante, né? Vocação. Aquilo que tu faz porque tu é apaixonado e sem necessariamente ser pago por isso.
Óbvio que um dia tu vai ser pago por isso, pode ter certeza, quando tu é muito bom numa área, quando tu é realmente apaixonado e leva essa paixão a sério para as pessoas, tu consegue ser bem recompensado ao longo do tempo. Eu comecei fazendo por paixão, minha outra empresa, o Boleiragem, por paixão, por futebol, e acabei sendo remunerado por isso ao longo do tempo, sem nem ter começado o projeto nesse intuito, né? Então, hoje em dia, eu sou bem remunerado, bem mesmo, falando sobre algo que eu amo fazer. E aqui o Guri Sonhador vai seguir o mesmo caminho. Eu sou apaixonado por ensinar as pessoas a aprenderem coisas, né? Estou sempre dando dicas de como tu ser produtivo, como tu estudar e como tu conquistar coisas melhores para tua vida, como tu mudar a tua mentalidade. Então, basicamente, esse vídeo foi isso, para compartilhar um pouco da minha história, compartilhar um pouco dessa questão de viver tua vocação e missão de vida, e porque isso está sendo muito importante para mim, né? Mas eu vou fazer mais vídeos a respeito disso, sobre como eu passei no vestibular, qual que é a diferença entre carreira e missão de vida, né? Para tu que tá meio em dúvida, será que eu faço faculdade, não faço? Será que realmente é importante? Eu vou voltar a fazer vídeo sobre isso, mas esse é só uma introdução sobre a minha história para tu entender por que esse projeto é tão importante para mim e por que eu quero transformar a vida das pessoas, porque eu acredito tanto nesse processo de autoeducação, né? De tu mesmo ser teu próprio professor. Como isso de fato mudou minha vida e me moldou a ser quem eu sou hoje, né? Então, espero que tenham curtido esse vídeo e a gente se vê em breve.